Tudo bem, gente? Professor Paulo falando. Vamos para... Deixa eu só ajustar aqui rapidamente. Opa, agora sim. Vamos para a nossa aula número 22. História do teatro, maravilha. Projeto Faça Arte na Sua Casa. Secretaria de Cultura do município de Taboão da Serra. Simbora! Lembrando que a finalidade desses vídeos é levar até você, que está em quarentena, um pouco dos conteúdos que nós trabalhamos nas nossas oficinas. Tá certo? Minha touquinha tá ajustadinha aqui, né? Que tá um frio. Dá um friozinho na pontinha da orelha, tá tudo arrumadinho aqui, tá tudo certo. Lembrando que essa aula também é na casa do professor, então é o carro que passa na rua, pode ser que aconteça de algum barulhinho acontecer e tá tudo certo, tá bom? Essa aula é feita a partir de algumas anotações que eu faço pesquisando, né? A partir de algumas pesquisas. Então, às vezes o professor gagueja, é aquele clima de sala de aula, tá certo? Simbora. Vamos nessa. Bom, para você que está vindo pela primeira vez, ok? Há uma sequência de vídeos onde eu estou colocando de forma ordenada a história do teatro. Fizemos uma introdução sobre teatro e cidadania, depois nós adentramos a história do teatro. Fizemos uma contextualização das manifestações artísticas no Egito. Fizemos uma introdução ao teatro romano, ok? A Roma Antiga. E agora nós estamos nadando de braçadas no teatro grego, ok? Nós já falamos sobre Tespes, sobre os ditirambos, já falamos sobre o coro, já falamos também sobre tragédia, comédia, não sei qual foi, que dedo que foi. Já falamos também sobre os três principais autores de tragédia na Grécia Antiga, ok? Os três grandes tragediógrafos. Lembra dos nomes? Vocês se lembram dos nomes? Ésquilo, Sófocles e Eurípides. Maravilha? Nós vamos agora adentrar aos três grandes comediógrafos. Sim, autores de tragédia, autores de comédia. Quando você vai olhar para o contexto grego, né, no qual cada gênero teatral se desenvolveu, a comédia é a irmã caçula da tragédia, ok? É a irmã caçula, nasceu depois. Por quê? A tragédia nasce das odes dedicada aos deuses gregos, né? E a comédia vem desse processo de desconstrução de toda a ritualística que era feita nessas procissões dos povos gregos, tá certo? Então, só para a gente poder se localizar nesse tempo. O teatro nasce lá, nas dionisíacas, né? Nas oferendas e festas dedicadas ao deus Dionísio. Volto a ressaltar que isso acontecia em outras civilizações, mas os gregos deram uma outra conotação para essa reverência aos deuses, ok? Então, no primeiro momento, o teatro vai se dedicar a isso, a fazer, a produzir conteúdos voltados para a adoração aos deuses. E na medida que isso vai se desenvolvendo, ele vai saindo dessa atmosfera litúrgica e vai ganhando espaço popular, vai ganhando espaço no dia a dia das pessoas, né? E como a produção do espetáculo é feita por pessoas, existem pessoas que são mais ligadas e menos ligadas aos deuses. Então, naturalmente, aquele que tem mais fé vai produzir um espetáculo ou vai dar mais vazão às suas paixões em espetáculos ligados à reverência aos deuses. E aquele que tem um pouco menos de ligação religiosa com as divindades vai usar dessa mesma expertise, vai usar dos mesmos recursos artísticos, por assim dizer, para abordar outras temáticas, ok? Então é desse aspecto que nasce a comédia. A comédia nasce dessa cisão aí, né? Entre o ritual de adoração e a autonomia dos atores para saírem praticando teatro em todos os lugares, né? Os rituais de adoração eram feitos em grandes espetáculos e os atores que por conta própria montam ali um palco de madeira
e vai fazer os seus próprios espetáculos, suas próprias esquetes cênicas, né? Explorando mais a questão física, a questão corporal, a mímica, né? A questão da pantomima, né? Por assim dizer, a questão dos contos populares, a ridicularização, a imitação, o uso da máscara também começa a se difundir nessa popularização do teatro, né? Quando o teatro sai do estado sai do estado ali religioso, ele sai da condição religiosa e começa a aderir o apelo popular, ok? Então, é nessa atmosfera que nasce a comédia. Maravilha? Bom, no segundo momento, para você que está vindo pela primeira vez, eu falo sempre isso nos vídeos anteriores, tá bom? Pode ser que esse seja o seu primeiro vídeo. Bom, no desenvolvimento da civilização grega, né, os gregos vamos dizer assim, os gregos, como que eu vou organizar isso no pensamento para dizer de forma correta? Bom, vamos lá. De todas as civilizações, os gregos foram os que mais se debruçaram sobre questões do pensamento, sobre questionar a realidade, sobre desenvolver ferramentas para entender aquilo que estava à sua volta. Ok? E isso vai perpassando por gerações de gregos. E chegamos à geração do Aristóteles. Aristóteles foi um importante filósofo grego, né, que herdou toda essa competência de observação, né? E o Aristóteles foi o cara que organizou esses estudos. Ele já olhava para o passado grego, Aristóteles era um grego que olhava para o passado grego, ok? E já fazia seus estudos, as suas anotações de como os pensadores gregos clássicos atuavam, ok? Então, muitas coisas que chegaram da arte grega para os dias de hoje é o olhar de Aristóteles sobre como seus antepassados organizavam a sua cultura, organizavam a sua arte. Maravilha? Então Aristóteles é o nosso grande pensador, né? Aristóteles é o nosso grande cara, né? Foi o cara que conseguiu ali estar dentro dessa atmosfera e trazer pra gente alguns registros. Ok? Então vamos lá. Voltando a falar de comédia, nós temos também 3 grandes comediógrafos, ou seja, 3 grandes autores que escreviam comédias. E como nós sabemos disso? Porque Aristóteles nos deixou. Tá bom? Então vamos lá. Nós vamos adentrar aos 3 grandes tragediógrafos. Quem são eles? Certo? Epícarmo ou Epicarmo, número 1, certo? Aristófanes. Aristófanes é o segundo, ok? E o terceiro é o Menandro. Então, primeiro lá, Epícarmo ou Epicarmo, número 1. Número 2, Aristófanes. Número 3, Menandro. Maravilha? Os registros que se tem desses autores são, na medida que, vamos dizer assim, quanto mais velho o autor, mais difícil era você ter registro das suas obras. Então o que chegou, por exemplo, do Epícarmo ou Epicarmo é muito pouco. Então o que se tem dele aqui? Vamos lá, olha lá. Segundo Aristóteles, Epícarmo é o criador dos enredos cômicos. Ou seja, Epícarmo foi o cara que se debruçou em analisar todo aquele contexto religioso e falar, pera lá, dá pra gente tirar sarro disso aqui. Ele viveu, né, estima-se que entre 550 e 460 a.C., né? Lembrando que Aristóteles nasceu ali por volta de 350 a.C. Maravilha? Ou seja, praticamente 100 anos depois, né? Aristóteles surge aí 100 anos depois do Epícarmo ou Epicarmo. Maravilha. Epícarmo, vamos chamar assim, escreveu textos sobre filosofia, linguagem, medicina e ciências naturais. Ou seja, não era só comédia, né? Ele não se dedicou apenas à comédia. Vamos lá. O seu estilo satirizava heróis mitológicos,
dando passagem ao nascimento de personagens grotescos. Como assim? Por exemplo, nós temos um deus na Grécia, né, que é o Heracles. Os romanos chamavam de Hércules. Esses desenhos que nós assistimos, filmes de Hércules, para os gregos era Heracles, para os romanos era Hércules. Tem uma peça do Epícarmo que se chama O Casamento de Hebe, onde ele retrata ali o deus Heracles, mas ele satiriza. Ele faz do Hércules, que na mitologia era um homem muito forte, um deus da guerra. Nesse espetáculo, né, nessa obra, Heracles era um glutão. Glutão significa um comilão, uma pessoa mais gordinha, né? Ó, segundo a Wikipédia, Heracles é considerado o primeiro poeta entre os antigos a dar unidade artística à comédia. Ok? Então, só para a gente recapitular, do ponto de vista do contexto, comédia nasce dos ritos religiosos e as manifestações populares e autônomas de atores ambulantes. Ok? Então, dessa fusão nasce a comédia. Só que isso são movimentos populares. O autor se destaca a partir do momento em que ele olha para esses movimentos, entende esses movimentos artísticos e organiza. Então, segundo o Wikipédia, olha lá, hein? Considerado o primeiro poeta entre os antigos a dar unidade artística, ou seja, organizar isso de modo que possa ser apresentado às grandes massas. Ok? Então, esse foi o nosso primeiro grande comediógrafo, Epícarmo. Maravilha? Projeto Faça Arte na Sua Casa, Secretaria de Cultura do município de Taboão da Serra. Fique firme e a gente se encontra no próximo vídeo. Valeu!